Oba, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos trabalhar em 3 blocos. Cada bloco tem 50 minutos, já começou a correr o relógio. Eu vou falar 50 minutos, nós vamos descansar 12. Vamos falar mais 50, descansar mais 12. Falar mais 50 está terminado. Por acaso você não estiver gostando, um desses intervalos você pode sair, não tem problema nenhum. Se você gostar do que nós estamos conversando, você se mantém aqui. Nós vamos terminar por volta mais ou menos das 11 horas. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. Uma coisa chama-se idade cronológica, é a idade da sua certidão de nascimento. A outra coisa chama-se idade biológica, é a idade do desgaste do seu corpo. Eu tenho 65 anos na certidão de nascimento. No meu corpo eu tenho 51. Hoje tem máquinas que medem isso. Você pode medir qual é a sua idade biológica. Baseado em 44 parâmetros, você determina qual é a sua idade biológica. Você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 50, você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 30. Isso é a idade biológica. Na cronológica nós não podemos mexer. Na biológica nós podemos mexer. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente? A maioria das pessoas estão vivendo mais e passando mais tempo doentes. A pessoa vive 90 anos. Aos 81 anos ela desenvolve Alzheimer. Ela fica 9 anos sem reconhecer os filhos. Ela passou 10% da vida dela doente. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. O segredo é fazer igual uma lâmpada, que até o último momento de vida está iluminando. Queimou. Segundos antes de queimar, estava no seu brilho total. É isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. E para fazer isso, a gente começa pelo cérebro. Porque se eu tenho um cérebro sadio, eu tenho uma vida sadia. Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos. Porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral. Em qualquer fase da vida, interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90, em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. O cérebro tem em torno de 100 bilhões de células. Morre uma média de 80 mil neurônios por dia. Você diz, pô, mas que absurdo. Faz a conta. Você viver 80 anos, você vai perder 2,5% do seu cérebro.
você não vai manter 98, 97,5. Tem importância perder neurônios? Tem demais. Ele já fez desse jeito. Tem demais, tem excesso, não precisa. Quando o seu cérebro funciona, você funciona. Quando o seu cérebro não funciona, você não funciona. Hoje nós temos smart drugs. Nós temos drogas inteligentes. Nós temos drogas que pegam um cérebro como esse, que está todo furado de heroína, e ser um paciente com 20 anos de vício de heroína, e fazemos ele voltar a ser aquilo que é aquilo ali, ó. Porque isso aqui apenas está mostrando que o metabolismo e o fluxo nessas áreas está devendo. Está precário, mas isso pode ser melhorado. Hoje nós temos neuroprotetores que fazem isso aqui voltar. No momento que eu dou a fisiologia certa para o organismo tem a sua capacidade de cura. Ele busca a sua capacidade de cura. Viver muito com saúde é o legado de um estilo de vida saudável. Eu não tenho aqui nenhuma mágica para você. Se você disser para mim que você vai continuar fumando, que você vai continuar ingerindo álcool em excesso, que você não tem um sono reparador, que você não sabe lidar com o estresse. Eu não estou dizendo para acabar com o estresse da vida, não. Eu acho que estresse faz parte da vida moderna. O segredo não é acabar com o estresse. O segredo é conviver com o estresse. Tem dois tipos de estresse. Tem o eu-estresse que faz bem e tem o distresse que faz mal. Se você é uma pessoa ativa, eu falo para você, eu vou dobrar o seu salário e quero que você vá pescar. Pro resto da vida. Você fala, que beleza. Daqui 2 semanas você está me ligando e diz, ó, eu quero meu trabalho de volta. Estou sentindo falta do engarrafamento de São Paulo. Entendeu? Porque você começa a sentir falta. Falta de ter o que fazer é estresse. Falta total de estresse é estresse. Isso que muitas pessoas não entendem. Tem gente que está estressada porque não está fazendo nada. Sabia disso? Não fazer nada, às vezes, é um estresse maior do que se estivesse fazendo. Porque a pessoa não fazendo nada, primeiro ela não se sente útil à humanidade. Ela não se sentindo útil, no cérebro ela começa a morrer. Sabe como você sabe quando a pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações são mais fortes que as suas expectativas, que as suas aspirações. A pessoa que tem mais recordações do que aspirações, você já sabe que aquela pessoa começou a morrer. A pessoa que está focada no futuro, não interessa a idade, ela está viva. Agora, ela começou a falar, usar o verbo no passado, eu fiz isso, eu era aquilo. Você vai numa praça e assiste aqueles aposentados jogando dominó, e você põe lá um gravador, você vai ver que o verbo mais usado lá é no passado. Eu fiz, aconteceu, ocorreu. Ninguém conversa verbo no futuro. Todo mundo conversa o verbo no passado. Eu recomendo para você focar no seu futuro. Não interessa a idade. Porque é lá no futuro que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso. Só por esse pequeno detalhe. Muito bem. Eu vou mostrar para você aqui, desde 1980 até 2020, o que está acontecendo com a população mundial. Você está vendo aqui um gráfico onde tem homens em azul, tem mulheres em vermelho, e tem aqui de 0 a 4 anos, de 10 a 14, de 20 a 24. Claro que à medida que vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas. Eu quero que você só bata o olho ali e acompanhe o meu raciocínio. Olha lá, ó, 1985, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Olha o que aconteceu, a curva foi mudando. O mundo está envelhecendo. Não só o mundo está envelhecendo, como o mundo está ficando mais feminino. Porque as mulheres vivem mais do que os homens. Uma mulher brasileira vive, em média, 8 anos mais do que o marido, que geralmente já morreu. Você tem no jornal, toda sexta-feira, no Diário Popular, tem lá um anúncio de você fazer uma excursão de viúvas para Foz do Iguaçu. Quero ver se você encontra uma excursão de viúvos para Foz do Iguaçu. Você não acha? É. Então as mulheres vivem mais, olha lá. Olha, por isso que vai ter muito mais mulher do que homem, olha lá. À medida que os anos vão passando, o mundo está ficando mais feminino. Então o que acontece? Nos próximos 8 anos, irá dobrar o número de pessoas no mundo com mais de 40 anos de idade. Olha que coisa absurda. Vai dobrar o número de pessoas com mais de 40 anos. Entre 2015 e 2020, o mundo terá mais idosos, acima de 65 anos, do que crianças. O mundo está ficando velho.
E se esse pessoal todo estiver adoecendo, nós estamos perdidos. É verdade. 85% da verba de saúde é gasta nos últimos 2 anos de cidadãos. Os últimos 2 anos de um cidadão, se você pegar a verba, 85% da verba de saúde é consumida nos últimos 2 anos de vida dos cidadãos. Porque ninguém faz nada preventivo. Ele fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira, se estressou a vida inteira e agora fala, agora eu quero. Agora já é tarde demais, agora o governo vai pagar. Agora nós vamos pagar a conta. Tá entendendo? Você está vendo aqui, ó, dos dados do IBGE, de 2005 a 2020, o que vai acontecer? O número de gente de 0 a 14 anos vai cair aqui, ó. E o número de indivíduos com mais de 65 anos vai subir aqui, ó. Está bem óbvio. Isso aqui não é só no Brasil, não. Isso aqui é no mundo inteiro. A estatística é a mesma. Os habitantes da Terra, incluindo os brasileiros, estão ficando mais velhos e o mundo está ficando mais feminino. Porque as mulheres vivem mais. Uma mulher de 60 anos de idade, ela tem 90% da força física que ela tinha aos 20. Um homem com 60 anos de idade, ele tem 65% da força física que ele tinha aos 20. O casal começa a envelhecer junto, ela começa a ajudar ele a atravessar a rua. É verdade ou não é? É vocês mulheres enrugam primeiro. Isso é verdade. Porque vocês têm a pele mais fina. Mas demora mais tempo a envelhecer. Muito mais tempo. Então nós envelhecemos muito mais rápido. Ah? A velhice parece ser a única doença. Todas as outras estão contidas nela. Dizia o filósofo americano Emerson. É verdade. A maioria das doenças, sim, nós encontramos na velhice. Mas isso não é uma necessidade. Você pode envelhecer saudável. E essa é a nossa conversa aqui. Eu vou ser bem pragmático, bem objetivo. Tem muita ciência por trás, mas não adianta eu ficar falando muita ciência e não te dá praticidade, porque você vai fazer amanhã de manhã. Ou hoje à noite, até na hora que você voltar para casa. Vai fazer uma diferença. Então eu vou ser bem prático, bem objetivo. Não há necessidade de você envelhecer, de você adoecer à medida que você envelhece. Isso não é uma condição sine qua non. Você pode envelhecer com toda a saúde do mundo. Olha que coisa impressionante. Eu acho que o melhor jeito de você ficar velho é ser presidente dos Estados Unidos. Olha só. 2008. Olha só. 8 anos. Esse aqui também 8 anos. Olha só. Nossa, Deus me livre isso. Olha que coisa. Olha o que o estresse faz. Mas não é o estresse. É não saber lidar com o estresse. É diferente. Porque isso pode ser estresse, mas eles fazem de um jeito que vira distresse. Aí adoece mesmo. Aí não tem jeito, aí faz isso que você está vendo aqui. Então surgiu um novo conceito na medicina, recente, muito interessante, chamado compressão da morbidade. Ou seja, ao invés de eu ficar doente 15 anos e depois morrer, por que eu não fico doente só 1 ano e morro? Deixo para ficar doente no finzinho. Isso chama compressão da morbidade. Então é mais ou menos assim, ó. A minha curva vinha aqui, eu estava deteriorando, eu mantenho isso aqui, eu faço uma retangularização da curva de degeneração. E vou cair, claro, vai chegar uma hora que eu vou começar, mas é logo no finalzinho da minha vida. Mas durante esse período todo, eu sou útil, eu sou funcional. Eu não sou simplesmente um velho encostado que não escuto, que não enxergo, que uso fralda, que não lembro o nome dos meus filhos. Isso faz uma diferença enorme. A velhice é bonita, mas não a velhice com doença. Isso aí é uma desgraça. Então, aqui eu tenho 2 caminhos para ir aqui. Ó. A partir daqui, eu posso seguir esse caminho aqui, que a maioria segue, eu estou ficando velho, ou pode seguir esse caminho aqui e fazer a retangularização da curva de degeneração. Agora você pergunta, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa retangularização dessa curva? Isso hoje tem jeito de ser ensinado. Isso pode ser aprendido. Eu estou aqui para lhe ensinar isso, pode estar certo. Qual é o valor de prolongar a vida sem preservar a saúde? Porque adianta você viver muito doente. Não adianta nada. O segredo é você preservar a saúde e viver muito. Porque automaticamente, no momento que você preserva a saúde, você vive muito mais do que você ia viver. Porque a maioria das mortes ocorre por doença.
Ninguém morre porque ficou velho. Morre porque o coração falhou, porque o fígado falhou, porque o rim falhou, porque não deu mais, porque o sistema imunológico falhou. Você morre por doença, não pela velhice em si. Se eu consigo retirar as doenças da velhice, porque se você olha no reino animal, você vai ver que o leão, pouco antes de morrer, ainda está correndo ainda está caçando, ainda está brigando. Você vê o pássaro, ainda está voando. Você não vê nenhum pássaro, agora ele não voa mais, coitado. Entendeu? Na véspera dele morrer, ele está lá voando, cuidando da vida dele. Você olha na natureza, é só com o homem que isso acontece, o ser humano. Ele adoece. Então existem certos exames que podem lhe ajudar. E eu vou ser bem claro nisso, porque isso aqui não é uma aula para médicos só. Tem muitos médicos na sala, mas a aula é geral. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A maioria das pessoas hoje, principalmente as mulheres, tem hipotiroidismo. Isso hoje é uma epidemia. Não diagnosticada, mas é uma epidemia. A mulher, 8 a 9 vezes mais do que o homem, tem hipotiroidismo. Isso é uma epidemia muito grande. Existe uma explicação por que a mulher tem mais hipotiroidismo que o homem, que não vale a pena eu entrar em detalhes aqui. Existe um teste que você faz, chamado TSH, para saber se a sua hipófise está mandando a sua tireoide produzir os hormônios. Primeiro que os exames são errados, porque o nível de TSH mudou desde 2003 e a maioria dos laboratórios brasileiros ainda não se atualizou. A maioria ainda usa as medidas antigas. Então todo mundo é normal. Você vai no médico e ele fala, você tem nada de tireoide não. Entendeu? E pronto, aí a pessoa continua com o hipotiroidismo dela. Então a maioria dos laboratórios brasileiros, por exemplo, considera normal até 5,5. 27 vezes diferença entre 0,2 e 5,5. Poxa, vai dar normal para qualquer um, poxa. Você vai lá, é normal, você não tem nada. Quantas vezes o sujeito vai no médico, não tem nada, uma semana depois tem uma parada cardíaca. Pô, mas fez um check-up e não tinha nada. O médico espera passar daqui, ó. Na hora que está aqui fora do 5,5, agora você tem. Vamos esperar você ter para tratar. Por enquanto você não tem nada. Continua vivendo sua vida. Quando você tiver, você me chama. Que tipo de medicina é essa, gente? Quer dizer, só depois que eu tiver a lesão que eu vou ficar doente? Quer dizer que eu vou hoje e não tenho câncer de próstata. Eu vou daqui um ano, eu tenho câncer de próstata. Só que o câncer de próstata leva 20 anos para evoluir. Ou seja, quando eu fui ano passado fazer o meu check-up, eu já tinha câncer de próstata, porque ele leva 20 anos para evoluir. Mas ele me falou que eu não tinha nada, porque ele não conseguiu detectar a lesão. Distúrbio tiroidiano é a chave para a abertura das doenças autoimunes. Quando a tiroide não está funcionando bem, abre-se para todo tipo de doença. Porque primeiro a tiroide mantém a sua temperatura no corpo. Se a temperatura não está sendo mantida, a sua tiroide não está funcionando. Eu vou lhe dar um teste muito simples, muito fácil, que você vai fazer em casa. Você vai comprar um termômetro, você vai colocar 5 dias seguintes debaixo na sua axila, por 10 minutos, antes de você levantar da cama de manhã. Você vai anotar a temperatura. Depois você vai juntar os 5 números, somar e dividir por 5. Se der menos de 36,6, não interessa o que o exame falou, você tem hipotiroidismo. Subclínico, mas tem. Vai fazer você viver menos e vai lhe dar uma série de doenças para você no futuro. Então isso não interessa o seu exame. O que interessa é se manter a temperatura. Se a sua tireoide não está mantendo a sua temperatura, você está envelhecendo mais rapidamente. Tá? Muito simples. Então a tireoide tem vários testes para fazer isso. Hoje, todo o processo de envelhecimento está ligado com a inflamação. É uma inflamação oculta. Ela não fica vermelha, ela não dói. É uma inflamação no sangue. Que tem 2 exames que detectam isso. A proteína C reativa e a homocisteína. Tá? A glicose. Mas a minha glicose é normal. Hoje não é suficiente só a glicose ser normal, não. Eu posso ter uma pessoa com glicose normal, mas com a insulina elevada. Em jejum. A glicose está normal, a insulina está elevada, você é pré-diabético, sim. Você já está sofrendo as consequências. Eu digo que todo mundo é diabético 4, 5 horas por dia. Todas as vezes que você come uma refeição muito abundante, as próximas 4, 5 horas você é diabético, sabia? Porque a glicose sobe, ela vai glica
a sua hemoglobina, estraga o caminhãozinho que carrega o oxigênio e agora você está comprometido em todo o seu corpo, você tem uma hemoglobina glicada elevada. Como é que eu tenho hemoglobina glicada elevada se eu não sou diabético? Querido, 4, 5 horas por dia, a maioria das pessoas que não sabe comer é diabética. Por isso que você fala assim, agora eu entendo. Me ensinaram que ao invés de eu comer 3 vezes por dia, eu devia de comer 6 vezes por dia. Se você comer 6 vezes por dia, até comer mais no total, você vai ser mais saudável. Você dividiu em 6 vezes. Aí você não glica, não tem esse processo. Os hormônios. Você fala assim, eu sei qual a sua opinião. Você fala assim, Tolair, eu não entendo. Cada médico que eu pergunto, cada médico fala uma coisa. Um fala que é para fazer reposição hormonal, o outro fala que é Deus me livre, o outro fala que não sei o quê. Eu não sei mais o que fazer. Sabe por quê? Porque virou uma torre de Babel. Há uma confusão grande entre hormônio natural, hormônio sintético, hormônio bioidêntico. Os médicos não entendem isso. Porque houve uma mudança muito grande nos últimos anos. E não houve uma atualização. Porque uma coisa é aquela reposição antiga que você fazia pela boca, tomava remédio que vinha de xixi de cavalo, que vinha de urina de cavalo, punha 1000 éguas numa baia, dava furosemide, dava diurético, elas urinavam, você tirava a urina, extraía um comprimido que vendia, que era número 1 no mundo, que aí causava câncer de mama, causava câncer de útero, causava câncer de ovário. Aí não pode fazer mais, acabou. Aí eles jogaram a criança junto com o banho, com a água do banho fora. Aí surgiram os hormônios bioidênticos. Aí as pessoas já falam, Deus me livre, hormônio eu tenho medo. Você tem medo porque quem está te administrando não sabe fazer. Se ele souber fazer, você vai voltar à juventude. Você vai voltar aos 30 anos de idade. Mas você só tem jeito de voltar com o hormônio bioidêntico. Não tem jeito, outra mágica para fazer. E todos têm um exagero. Eu sou cardiologista, eu tenho 149 trabalhos publicados nos Estados Unidos em cardiologia. Você entra no meu site, faz lá a biografia, faz o download, procura a página, procura a revista, procura o número, você vai encontrar, não tem jeito de eu mentir. Então não é um curioso falando para você. Existe um exagero enorme nessa história de baixar colesterol. Cuidado. Se você está tomando remédio para baixar colesterol, você toma cuidado, porque o remédio prejudica mais do que o colesterol alto. O colesterol, ele é um defensor do corpo. O colesterol sobe, muitas vezes, porque a sua tireoide não está funcionando bem. Por um mecanismo de compensação, o colesterol sobe. Você vai lá e pá no colesterol. Você não resolveu nada. A tireoide estava com problema. O colesterol subiu para ajudar. Aí você vai lá e prende ele, porque está na cena do crime. Ah, foi pego na cena do crime. Ele é criminoso. Não, querido, ele era a polícia que foi lá. Então eles confundiram as coisas. E começaram a dar remédios que são altamente venenosos. E olha que eu passei 8 anos e meio da minha vida na indústria farmacêutica. Eu já tive do outro lado, eu sei o que eu estou falando. Então, remédios que destroem uma série de coisas importantes do seu corpo, e o sujeito fica preocupado com o número do colesterol. Aí ele fica deprimido, tá? Aí ele tem câncer, porque está com o colesterol muito baixo. Não resolveu nada. Porque a estatística mostra que não resolve nada. A retangularização da curva da longevidade, a compressão da morbidade, é principalmente feita através de estilo de vida e nutrição. Não há necessidade de remédio. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12 na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta-bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha. Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio. Querido, eu nunca pus um remédio na boca. Oh, mas isso aqui não.
Isso aqui é suplemento. O que é isso? Isso é ômega 3. Ômega 3 está no meu corpo, pô. Quando eu corrigir uma cápsula de ômega 3, o corpo sabe o que fazer com isso. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é magnésio. Magnésio está no meu corpo, ele sabe o que fazer com isso. É muito diferente você colocar um suplemento e você colocar um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Pô, esse médico é milagroso. Não, eu só parei os remédios. Só isso. Porque está tudo envenenado. Não precisa fazer mais nada, não. A super interessante do mês de fevereiro já está explorando esse assunto. Ele pode ser imortal. Você tem aqui, 40 anos, 80 anos, 120 anos. Quer dizer, daqui, de agora para frente, o potencial é esse aqui, de todo mundo viver isso e bem. Né? Como eu disse, 85% de toda a verba para a saúde, não é só no Brasil não, no mundo em geral, são gastos nos últimos 2 anos de vida, pelo menos no mundo ocidental. Por quê? Porque você deixa aparecer a lesão primeiro, para depois dizer que está com problema. Vamos mudar isso, gente. Nós temos que fazer a medicina preventiva. Nós temos que fazer a medicina funcional. É a conversa que nós vamos ter aqui hoje à noite. Doenças relacionadas com a idade não são necessariamente uma consequência do processo de envelhecimento. Laí Ribeiro, leva essa frase de presente para você. Não são consequência. Não necessariamente. Cada vez é mais difícil encontrar uma pessoa idosa saudável, porque a maioria está doente. Está doente por problema de estilo de vida, erro de medicamento, tomar remédio que não precisa, erro de alimentação, que é uma coisa absurda. Nós, na faculdade de medicina, temos muito pouca aula sobre nutrição. A maioria dos médicos não entende nada de nutrição. É a pior pessoa que você deve perguntar. Pergunte a uma nutricionista, um nutricionista, sabe o que você deve comer. O médico nós não sabemos nem para nós, a não ser que você estude. Eu sou nutrólogo. Eu fui e fiz o curso de especialização em nutrologia, para entender nutrição. Inclusive estou dando um curso para os médicos aqui sobre nutrição. Mas a maioria não está nessa. O médico está focado no remédio. E o que você precisa, o remédio mesmo verdadeiro seu, é a nutrição certa. Então com isso nós podemos ter o quê? Um envelhecimento saudável. A pessoa pensa assim, é assim, eu vou assim, aí eu vou engordando, aí vem as doenças, aí eu morro. Não precisa, pode ser assim, Pelo contrário, pode ir ganhando até mais saúde com o passar dos anos. E isso é possível? É muito possível. Isso é possível para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer sexo, não faz diferença. Isso é possível. Existe imortalidade no planeta? Existe. Você sabia que uma água viva, ela não morre? Você sabia que ela é imortal? Ela pode morrer assim, você vai lá dar uma pancada, corta ela. Mas se ela viver por ela mesma, se não houver um acidente de percurso, uma água viva é imortal. Quer dizer, nós já temos no nosso mundo que nós vivemos um exemplo de imortalidade. Está aqui para você. A água viva é imortal. Pode entrar na internet e procurar que você vai ver. A imortalidade da água viva. O Graham Greene dizia o seguinte: há sempre um momento na vida em que uma porta se abre deixando o futuro entrar. Eu espero que essa noite seja marque para você. Porque eu vou lhe passar aqui no segundo e no terceiro bloco coisas extremamente importantes, extremamente pragmáticas, que pode revolucionar o seu estilo de vida, que pode revolucionar a sua saúde, e você pode sim retroceder o seu relógio biológico. E não é nada espetacular, não é nada difícil, não é nada caro, são procedimentos que você vai fazer com você mesmo. Entendeu? Eu não estou aqui, você tem que ir nos Estados Unidos, você tem que ir na Suíça tomar não sei o quê, não é nada disso não. São coisas simples que funcionam, extremamente objetivas. Então, olha só. O James Hilton escreveu uma novela chamada O Horizonte Perdido, que alguns de vocês aqui assistiram com o nome de, quando levou para o cinema, com o nome de Shangri-La. Quem aqui assistiu o filme Shangri-La? Tá bom, obrigado. Então, com o nome de Shangri-La. Pois bem, o Shangri-La ficava no Vale da Lua Azul, na Cordilheira do Himalaia. E
O artista principal chamava-se Conway. E o filme começa com o Conway fazendo a sua primeira refeição nesse vale. E ele faz uma refeição e é oferecido para ele um berry, tá? Um morango, chamado tangatse. Então eles contaram, ó, um dos segredos está aqui, é o tangatse. Por isso que a gente vive muito. Olha que coisa interessante. Eu não sei onde é que o James Hilton tirou isso. Mas um dos possíveis ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina nos próximos anos chama-se Sinclair. David Sinclair, de Harvard. E ele está indo no mesmo caminho. Ele descobriu que existe uma substância chamada resveratrol, que você encontra inclusive no vinho tinto, que explica o paradoxo francês. Por que que os franceses comem muito mais gordura do que os americanos e têm muito menos doença cardiovascular que os americanos? E uma das explicações está no uso do vinho tinto. E o que que tem no vinho tinto que faz isso? O resveratrol. Então, lembrando lá a história do James Hilton no Horizonte Perdido, esse berry parece que está chegando às nossas mãos. Você vai ver daqui uns dias, custando um absurdo, análogos do resveratrol. Vão começar a vender por um preço absurdo. E é nada mais, nada menos daquilo que você encontra na uva. Só que o brasileiro não sabe chupar uva. Ele chupa a uva e joga o importante fora, que é a semente e a casca. Se você estiver chupando uva e jogando a semente ou a casca fora, você está perdendo seu tempo e dinheiro. Porque o resveratrol está na semente e está na casca. Imagina quanto resveratrol na sua vida você jogou fora. Que é melhor talvez até que o tangatse lá do Conway no Shangri-La. Lá existia um padre capuchin que era o mentor espiritual do Shangri-La. Quem assistiu o filme lembra, ou quem leu o livro. E ele dizia, não é só o tangatse, mas também a respiração profunda que se faz aqui. Quanto tempo tem que você não faz uma respiração profunda na sua vida? Você já percebeu que se você fizer uma respiração profunda 3, 4, 5 vezes seguida, que muda, todo o seu estresse vai embora? Por que ele vai embora? Porque uma respiração profunda, seguida, ele muda a dinâmica do coração. Na cardiologia hoje existe uma parte chamada neurocardiologia. Descobriu-se alguns anos atrás que o coração tem um cérebro. O que determina o núcleo nervoso? 40 mil ou mais neurônios. Existe um núcleo nervoso aqui, ó, em cima do coração, que se conecta com aqui, ó, no sistema límbico, formando uma coisa chamada cardiocérebro, o cérebro cardíaco. Cardiocerebral, cérebro cardíaco. Quando você vai tirar um eletrocardiograma, registrar um eletrocardiograma de uma pessoa, você pode registrar no dedão do pé, na ponta do dedo, qualquer lugar que você fizer, você registra o eletrocardiograma da pessoa. Se você for registrar o eletroencefalograma de uma pessoa, você tem que colocar o eletrodo no cérebro, no crânio. Sabe por quê? Porque a intensidade elétrica cardíaca é 100 vezes maior que a eletricidade cardíaca, eletricidade elétrica cerebral. Um é medido em microvolts, o outro é medido em milivolts. São 100 vezes. 100 vezes. Um do outro. Então, quando um coração pulsa, escuta com carinho que você vai ver onde é que eu vou chegar. Quando o coração pulsa, todas as células do corpo respondem a essa pulsação. A energia eletromagnética de um coração batendo chega a 3 metros. Então, se eu tiver a 6 metros de uma pessoa, 3 metros dele, 3 metros meu, o meu coração está encostando no coração, está influindo no coração do outro e vice-versa. Não estou gostando desse ambiente. Por quê? O coração está incoerente. Os obstetras foram os primeiros que descobriram isso. Os obstetras descobriram que quando um feto está em sofrimento, a frequência cardíaca do feto fica fixa. E tem que ser feito o parto de imediato, senão o feto morre. Está em sofrimento fetal. Nós, na cardiologia, usamos isso do seguinte modo. Estudos mostraram que quando um paciente entra na unidade coronária com infarto e tem uma frequência cardíaca fixa, nós sabemos que ele vai morrer na unidade coronária. Ele não vai sair dali, porque acabou a variabilidade cardíaca.
uma pessoa é mais jovem do que a outra, biologicamente, se ela tiver uma variabilidade cardíaca maior. À medida que os anos vão passando, por cada década, você perde 10% da sua variabilidade cardíaca. O coração vai ficando num batimento fixo. Mas não é só variabilidade cardíaca, é também a coerência dessa variabilidade. Então, quando nós praticamos uma respiração profunda, nós restabelecemos essa coerência. Olha que interessante, um cara que não é médico, um escritor, James Hilton, escrevendo esse livro em 1935, Horizonte Perdido, o cara lá no filme, na novela, no Shangri-La, o capuchinho lá do local, dizendo o seguinte, ó, você tem que primeiro comer esse berry, que hoje nós traduziríamos que é o resveratrol, que é a uva, e você tem que fazer essa respiração profunda, que hoje nós sabemos que é a coerência cardíaca. Eu não sei como que isso foi passado na novela de James Hilton, mas eu acho que existe alguma ligação aí, um modo de chegar a esse conhecimento até nós, de coisa simples e objetiva. Então vamos estudar o mundo. Vamos ver onde é que tem os centenários. Onde é que tem gente com mais de 100 anos vivendo. O lugar onde mais tem gente velha no mundo é em Okinawa, no Japão. O segundo lugar é na Sardenha, uma ilha que pertence à Itália. O terceiro é no Equador, num lugar chamado Vilcabamba. O quarto é na Abcásia, parte da Geórgia, antiga parte da União Soviética. E o quinto é no Paquistão, num lugar chamado Hunza. Esses são os 5 lugares do mundo onde se tem mais gente com mais de 100 anos. Então, se eu for na ilha de Okinawa, lá no sul do Japão, tá, eu vou encontrar indivíduos com mais de 100 anos de idade que estão praticando artes marciais ou fazendo ginástica, ou correndo com mais, esses aqui são centenários, com mais de 100 anos de idade. Essa senhora aqui é a senhora mais velha do mundo, a pessoa mais velha do mundo vivo hoje é essa senhora aqui. É a pessoa mais velha do mundo, ainda viva, é uma japonesa chamada Kama Shinen, com 114 anos, esse ano de 2010, ela está sentada aqui conversando com as amigas, com 114 anos. Ela é de Okinawa. Tá? Aqui está a Ilha da Sardenha. Tem um fato interessante na Ilha da Sardenha. Em todos os lugares do mundo onde tem centenários, são as mulheres que vivem, mais do que os homens. Os homens já morreram, é tudo mulher. O único lugar no mundo onde os centenários, os homens e as mulheres se igualam, é na Sardenha. Lá não se sabe por quê, os homens e as mulheres estão vivendo iguais. Estão com mais de 100 anos vivendo igual. Aqui está Vilcabamba, no Equador. Aqui está Abcásia, na Geórgia. Aqui está Hunza, no Paquistão. Aqui os moradores de Hunza. E aqui está a mulher mais velha registrada no mundo. Ela morreu em 1997. Ela era uma francesa. Essa mulher, ela viveu 122 anos. Registrado. É a pessoa mais velha que o mundo já teve. Se você medir em Okinawa, para cada 100 mil habitantes tem 58 pessoas com mais de 100 anos. Se você medir na Sardenha, para cada 100 mil pessoas tem 34 com mais de 100 anos. Se você medir nos Estados Unidos, para cada 100 mil pessoas, tem 10 com mais de 100 anos. Você olha a diferença, ó, 6 vezes mais, ó. Deve ter alguma coisa diferente aí. A população de centenários deve chegar a 2,2 milhões em 2050. Era apenas 145 mil em 1999. Então, mais uma vez, provando para você que as pessoas que o mundo está ficando mais velho. O mundo está envelhecendo e o mundo está ficando mais feminino. Uma das explicações que se tem é pelo processo de alimentação. Ou eles estão usando a dieta paleolítica, ou eles estão usando a dieta mediterrânea, é a falta de estresse, é uma série de componentes que chegam a isso. Essa mulher praticou esgrima até os 85 anos, andou de bicicleta até os 100, viveu mais que seu advogado. Tá? Isso é muito importante, né? Sempre teve uma dieta muito rica em azeite de oliva extra virgem, que ela atribui a capacidade dela. Nós estávamos hoje num grupo de médicos aqui, dando um curso sobre nutrição. Nós estávamos mostrando que o azeite de oliva extra virgem tem uma substância chamada neocantal, que destrói os amiloides, que vão depositando no cérebro e fazendo a gente ter Parkinson e Alzheimer. Então é importante entender esses aspectos. E ela morreu em 1997 com 122 anos. Então,
Quer dizer que o azeite de oliva resolve o problema? Ajuda. Mas não é qualquer azeite de oliva. Não é aquele que você compra na gôndola do supermercado. Sinto decepcioná-lo. Ele tem que ser extra virgem. Ele tem que ser prensado a frio, que é quase um pleonasmo. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque o de lata libera metal pesado, está provado isso. E ele não pode ser vidro claro. O vidro tem que ser escuro. Se ele está na gôndola do supermercado, e ele é um vidro claro, e ali a luz está batendo 24 horas por dia durante 3 meses, já houve oxidação daquele produto. E para ele ser extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, você só vai encontrar em importadoras. E uma garrafa custa em torno de 45, 46 reais. Então eu não estou fazendo propaganda de nada, que nós usamos em casa é uma chamada esporão. Tá bom? Aí sim, uma colher daquilo faz diferença. Porque porque a maioria do azeite de oliva que você está usando, se ele for de vidro claro e tiver na gôndola do supermercado 2, 3 meses, tudo que você está buscando já acabou. Então é uma diferença muito grande, tá bom? Então não é simplesmente qualquer azeite de oliva que faz isso não. Então os amiloides, essas substâncias depositam, aí existe uma substância chamada oleocantal, que diminui as ciclooxigenases, é um anti-inflamatório e um antioxidante potentíssimo, substância que combate os beta-amiloides cerebrais. Então essa é uma das explicações, porque naqueles lugares onde se faz uso mais frequentemente do azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, no vidro escuro, tem essa substância oleocantal que faz uma diferença. Existe uma outra substância também no azeite de oliva que chama oleoropoína. Está chegando ao Brasil, que é uma extraída principalmente da folha da oliveira, com inúmeras propriedades benéficas para a saúde. Então é uma combinação de coisas. Muito bem. Um dos óleos mais ricos em ácido oleico é o óleo de azeite de oliva, que é um monossaturado ômega 9. Você já deve ter visto essa terminologia, que é do 9º carbono a partir desse grupo aqui, você conta, é um ômega 9, que é o ácido oleico, que é um ômega 9. Então eu quero responder para você essa noite aqui 2 perguntas. A primeira pergunta é por que a gente fica doente. E a segunda pergunta é por que a gente envelhece. Acho que se nós somos capazes de responder de uma forma pragmática essas 2 perguntas, por que nós envelhecemos, por que nós adoecemos e por que nós envelhecemos, e o que nós temos que fazer para melhorar isso, faz uma diferença enorme. Então vamos começar por que nós adoecemos. Nós adoecemos por 4 mecanismos, só 4. Ingerimos coisas que não deveríamos ingerir. Deixamos de ingerir coisas que deveríamos ingerir. Temos um nível de estresse altíssimo. E somos submetidos a uma poluição eletromagnética. Eu estava mostrando para o pessoal hoje, vou mostrar para vocês, que existe agora um 3º tipo de diabetes. Tem diabetes tipo 1, que é genético. Tem a diabetes tipo 2, que é resistência à insulina. Agora tem a diabetes tipo 3. O que é diabetes tipo 3? É a diabetes da sensibilidade ao eletromagnetismo. É aquele indivíduo que, quando ele anda no parque, a glicose dele baixa. Quando ele anda na esteira em casa, a glicose dele sobe. Então tem estudos mostrando que para indivíduo não faz diferença nenhuma. Ele pode andar no parque ou andar na esteira, a glicemia baixa. Mas tem pessoas que quando anda na esteira, a glicemia sobe, quando anda no parque, a glicemia baixa. Essas pessoas têm um tipo de diabetes que responde à eletricidade. Então eles são pessoas super sensíveis à eletricidade, a computadores, a lâmpadas fluorescentes. Então está sendo introduzido um novo conceito, a diabetes tipo 3, que é a diabetes devido a essa sensibilidade à eletricidade. Então vamos começar com as toxinas. Infelizmente, hoje mesmo um recém-nascido, se você medir, eles fizeram recentemente em San Diego um estudo, os bebês já nascem nas maternidades com um número absurdo de substâncias que não deveriam ser encontradas no sangue deles. Já vêm contaminados. E hoje é muito importante entender que a programação metabólica já começa dentro do útero. Uma criança que nasce, por exemplo, com menos de 2,5 kg, provavelmente vai ser no futuro hipertenso, vai ter doenças cardíacas e vai ser mais propensa à obesidade. Nós sabíamos que quando nascia excesso, dava problema. Hoje nós sabemos que o contrário é verdadeiro também. David Barker
do Southampton Hospital na Inglaterra, fez estudos lindos mostrando a importância do tratamento da nutrição que você tem dentro do útero. Então, quando chegou nessa fase, já tem a programação metabólica feita. Pô, eu me sinto até envergonhado de conversar sobre isso, porque eu acho que isso já devia ter parado no mundo há muito tempo. Eu tenho um livro chamado Fumar ou Não Fumar, a decisão é sua. Eu cansei de ver gente morrendo na unidade coronária, pedindo cigarro para a enfermeira. Pô. A queima de um cigarro desse dá mais de 4.800 substâncias químicas, das quais quase 100 são carcinogênicas. Antigamente, se você deixava um cigarro no cinzeiro, ele parava de queimar. Hoje ele não para mais. Ele queima até o final porque ele tem um filete de pólvora aqui dentro. Liberado. Tem amônia aqui para liberar mais nicotina. Se fosse só isso, a agricultura do tabaco está cheia de pragas. Então os herbicidas tiveram que aumentar. Então o cigarro hoje faz muito mais mal do que há 10, 15 anos atrás. Eu acho que há 10, 20, 30, 40 anos atrás, um indivíduo fumar, até que eu entendo, não tinha informação. Você sabia que em 1920, isso está nos laudos, está nos livros, em 1920, quando uma mulher se engravidava, ia no ginecologista obstetra dela e falava, doutor, eu estou muito nervosa. Aí sabe o que ele falava? Você precisa começar a fumar. Porque fumar relaxa. Muitas mulheres começaram a fumar durante a gravidez. Olha que absurdo. Olha que estrago que isso ocorreu. Mas isso é naquela época, nós não tínhamos informação. Hoje nós temos. Eu acho um absurdo hoje. Tem estudos mostrando que a mulher que é casada com um fumante desenvolve 2 vezes mais câncer de pulmão do que a mulher que não é casada com um fumante vizinha dela. 2 vizinhas, uma ao lado da outra. O marido é fumante, o marido não é fumante. Se o marido é fumante, a que é casada com o marido fumante, a chance dela desenvolver câncer de pulmão na vida é 100% maior, é o dobro da vizinha que o marido não fuma. Então, quando alguém está fumando, incomoda sim, porque hoje o fumante é passivo. Eu tenho um caso que vocês não vão acreditar. Com essa história do livro que eu escrevi, Fumar ou Não Fumar, a decisão é sua, eu recebi vários comunicados. Deixa eu lhe contar um absurdo. O cara era o único não fumante no escritório dele. Todos os outros eram fumantes, menos ele. Aí ele mudou de emprego. Ele foi para um lugar onde ninguém fumava. Que maravilha. Aí ele teve que começar a fumar. Porque ele teve síndrome de abstinência. Ele era viciado e não sabia. Porque como todo mundo fumava, ele fumava passivamente. Quando ele mudou para o escritório onde ninguém fumava, ele agora precisou começar a fumar. Porque ele sentiu a abstinência da nicotina. Olha que absurdo. Ele não sabia que ele era viciado. Você vê o poder do fumante passivo, a importância que tem. Deixa eu ver aqui, acho que o meu tempo está passando. Está faltando 5 minutos. Muito bem. Então, eu acho que o celular é o cigarro do século XXI. Eu estou falando sério. Você não sabe a quantidade de gente que está ficando doente por causa do celular. A incidência de câncer de cérebro na Califórnia está subindo uma coisa absurda em crianças. Você não sabe o mal que faz uma criança de 8, 10 anos ganhar da família um celular. O crânio de uma criança tem 1 milímetro de espessura. O crânio de um adulto tem 2 milímetros de espessura. A onda eletromagnética, ela quase que entra no cérebro inteiro da criança. Você não sabe o mal que isso faz. Você não tem ideia. Então, na minha opinião, o celular é o cigarro do século XXI. Se o celular fosse um alimento ou um remédio, seria rejeitado tanto pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Não passaria. Se fosse remédio ou se fosse alimento, não passaria. Pelas consequências. Olha a quantidade de antenas de celulares nos Estados Unidos. Outro problema sério, a intoxicação. Você já percebeu que a gordura do homem é diferente da gordura da mulher? Você já percebeu que o homem tem a gordura dele é dura e da mulher é fofinha? Você já percebeu isso? Aqui, isso aqui não adianta fazer lipo. Vai tirar o quê aqui? Não tem jeito, tem nada para tirar aqui. Porque isso aqui é visceral, isso aqui está dentro das vísceras. Enquanto que o da mulher tira porque é subcutâneo.
Essa aqui produz venenos muito maiores. Você ter uma obesidade tipo maçã é muito diferente de você ter uma obesidade tipo pera. Essa é chamada androide, a outra é chamada ginecoide, ou ginoide. Olha a previsão, 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas com a comida. Está tudo contaminado. Eu brinco e digo, viver faz mal para a saúde. É verdade, viver faz mal para a saúde, pô. Porque tem risco de tudo quanto é lugar. Está tudo complicado. A doutora Lucy, que não está aqui, eu ia homenageá-la aqui, ela está fazendo um trabalho muito bonito, onde ela descobriu que se você pegar uma solução de iodo a 2%, pegar 100 gotas por litro d'água, colocar num ambiente escuro e emergir os vegetais na água contendo a solução e deixar por 60 minutos, a maioria dos agrotóxicos saem dos vegetais e das frutas. É um procedimento simples, que eles estão fazendo trabalho, estão medindo. Aliás, tem gente aqui do grupo. Quem é que está aqui do grupo? Está participando? Vocês estão participando do estudo com ela? E aí, doutora Wendy? O que você tem para falar? Mas não tem importância, pode ficar o que quiser. Porque não tem excesso de iodo. Quando o iodo é demais, ele sai na urina. Está vendo aí? Essas soluções que são interessantes, são simples, barato, você compra a solução de Lugol a 2% da farmácia, você compra um vidro desse tamanho por R$10, você não usa num ano. O que tem? Essa história, se eu começar a responder, eu vou sair fora do meu esquema, tá? Mas eu vou dizer para você, essa história de alergia a iodo é um mito, tá bom? Mais do que qualquer outra coisa, tá? É um mito mais qualquer outra coisa. É quase impossível você ter uma intoxicação por iodo. Eu vou dizer isso. O pessoal está fazendo aula comigo aqui. Eu estou mostrando a importância dos symporters. Hoje eles descobriram que existem 60 symporters no corpo, que é a bomba do iodo. Entendeu? Como tem a bomba só de potássio, hoje tem a bomba só de iodo. São symporters. Então, é praticamente impossível você se intoxicar com iodo bebendo. Praticamente impossível. E a maioria tudo sai na urina. Tem gente que toma 50 miligramas de iodo e sai 24 horas, sai tudo na urina, porque os symporters não estão funcionando. Mas se você quiser me perguntar depois com mais detalhes, eu te informo. Olha a alimentação que tem aí, ó. É isso aí, ó. Você não sabe o que tem nisso aqui de gordura trans. Gordura trans, meus amigos, é antinutriente. Não é que não é um nutriente, é um veneno. Você pega uma margarina na sua casa, abre uma margarina e deixa lá. Mosquito não chega perto, barata não chega perto. Ninguém quer margarina, só você. 1000 vezes a manteiga, tá? 1000 vezes. Pelo menos a manteiga tem ácido butírico, que não deixa você ter câncer coloretal. Pelo menos previne contra coloretal. Quer dizer, é um absurdo. Nós passamos da manteiga para a margarina. 1000 vezes a manteiga. 1000 vezes. Tá? Bom, eu nunca falo mais do que 50 minutos. Eu falo 50 minutos, nós vamos ter um descanso, falo mais 50 e assim por diante. Nós vamos ter 12 minutos de intervalo. Vai ter um café e uma água aí fora. Quando tiver faltando 1 minuto para nós retornarmos